Olá, virginiano! Vou fazer aqui a previsão para o mês de abril e para fazer essa previsão vou utilizar as duas datas, né, que vai falar muito de momentos importantes do mês. E já no início do mês, aqui no dia 5 de abril, nós temos uma lua nova que está mexendo muito com as mudanças da sua vida, como se você tivesse aqui que fazer uma análise muito profunda sobre situações que fogem do seu controle, ok? Virginiana, é importante amadurecer isso, tá? Aqui você tem um ângulo muito desafiador com Saturno, mexendo com três, vou falar de três. Primeiro, tá desafiando os teus talentos, então você tá sendo levada a olhar para aquilo que você deseja ser, ok? Não tô falando em ter, ser. Para você ter ali um resultado bom de alegria, de sucesso, de reconhecimento, ok? E o segundo tá falando muito do afeto, então tá falando da troca de carinho, do namoro, do lazer, do prazer com a vida. Então você vem se exigindo tanto que você tá com dificuldade até de ter de abraçar isso, né, com essa leveza, tá? E o terceiro são filhos, tá? São os filhos. Então, se você tem um, é ele, se você tem três, um deles é mais, só que os três estão sendo de alguma forma envolvidos por essa experiência. Agora, se você não tiver filhos, tudo bem. Então, a gente vai muito mais para essa questão da autoestima e essa questão do campo da alegria, do prazer, do afeto, tá? Então, o que acontece? Aqui é importante você amadurecer. Então, eu vou colocar primeiro a parte de filhos, ok? Os filhos estão passando por um período difícil, um período de amadurecimento, tá? Você não tem esse controle. É difícil, né? Para quem é pai, mãe. Você precisa entender esses fatores, né? E na educação seria assim, dar limite. Se você tá ainda com um filho pequeno, né? Lógico, respeitando a faixa etária, é importante você dar limite. Você precisa colocar limite ali, tá? Agora, se é um filho mais velho, quer dizer, pode ser fatores profissionais, coisas de amadurecimento que não depende exclusivamente de você. Então é importante ter esse entendimento, ok? O mesmo pode acontecer no campo do afeto, né? Dizendo que assim, olha, a pessoa precisa amadurecer, a pessoa não tá bem, a pessoa tá desajustada, ela não sabe muito bem o que ela quer, ela pode estar passando por uma dificuldade, essa dificuldade pode ser muito profissional, mas existe uma imaturidade. É como se tivesse que fazer uma análise sobre as posturas, as decisões ali e que acaba de alguma forma afetando a relação. Agora, se você não tem filhos, se você não tem namorado, né? Aqui eu colocaria assim, você tá muito rígido, né? Você tá buscando algo e essa rigidez, ela vem ali te massacrando, né? Sabe aquela coisa que a gente busca um reconhecimento? Esse reconhecimento ele não chega, né? Porque o reconhecimento, ele é um fator interno, não externo, né? Você precisa aprender a validar, você que está em processo desse amadurecimento, ok? Bom, então imagina, né? Um mês bem complexo, tá mexendo com tudo isso. E aqui a ideia é o seguinte, você precisa abrir mão, desapegar. Para você ser você mesmo, você precisa entender o que não cabe mais na sua vida, porque o foco do acontecimento não são os filhos, não é o namoro e não é o reconhecimento. Essas aqui são coisas que vêm com tudo isso, é um pacotinho, ok? Mas o que está mexendo exatamente a lua nova é com uma transformação na sua vida. Você precisa se transformar e para que essa transformação ocorra, eu preciso ter um desapego de algumas coisas. Então mexe muito nesse sentido, tá? Aqui vem falando que o relacionamento, ele tá passando por um processo de cura,
existe aí uma conversa, toda uma possibilidade de ressignificar, de entender o outro, de uma análise mais sutil, tá? E emocional. Isso é muito, muito positivo. Então você vem amadurecendo muito nesses aspectos, ok? E aqui fala também no sentido profissional, como se você tivesse que tomar algumas decisões, ok? Você vai sentir essa necessidade. A lua cheia, ela ainda vem falando dessas mudanças, tá? Só que aqui o foco, ele vai muito para a parte material, financeira, né? Como se você tivesse que fazer uma mudança, e essa mudança, ela reflete no teu dinheiro, no seu recurso, nos seus recursos financeiros, de alguma forma no trabalho, no rumo da vida, em coisas que você deseja fazer de outra forma. Então isso mexe com a estrutura profissional. Por quê? Porque mexe com os recursos financeiros, tá? Aqui a única coisa que eu colocaria na lua cheia é que você vai ter que tomar algumas decisões. Eu vejo você muito sensível, isso pode gerar uma confusão, uma distorção, uma introspecção, mas é algo que todo mundo percebe, tá? É algo que não é oculto, não é uma coisa sua, íntima. Todo mundo tá percebendo você passando por um período que você vai ter que tomar algumas decisões, e essas decisões geram algum tipo de confusão, tá? Esse mês também, dia 19 de abril, eu colocaria que algumas coisas podem vir à tona, tá? Coisas que estavam por debaixo do tapete, coisas que estavam um pouco ocultas, tá? Ou até um entendimento seu sobre alguns fatores que você não entendia e que te deixa um pouco confuso, tá? Mas ainda assim é um mês muito bom, dia 19, é um mês de liberdade, de análise, de novas mudanças financeiras, ok? Desejo para você um mês maravilhoso e até mês que vem.